O que temos nesta altura é, para já, uma situação que se acalmou, podemos utilizar esta expressão, mas há duas questões que me parecem importantes à cabeça. Em primeiro lugar, dizer que os acontecimentos de junho do ano passado, em que o presidente Trump veio dizer que tinha tido uma vitória rápida e retumbante, o que é um facto é que isso não se verificou, porque se tivesse verificado não era necessário avançar com esta segunda tentativa. E aqui até vemos esta notícia que dá nota de que Donald Trump queria uma ação militar que fosse decisiva. Decisiva e rápida, exatamente. Que fosse rápida, concisa, decisiva no Irão, mas depois acabou por também voltar atrás, não é? Iremos ver exatamente que voltou atrás. Mas há outra questão que também me parece importante salientar, antes de desenvolver sobre esta matéria, é dizer que a tentativa de mudança do regime, que foi exatamente isso que aconteceu, não teve sucesso. E o regime, como eu antevi na semana passada, acabou por absorver e anular os protestos. E a situação agora terá que ser resolvida noutros termos, que poderemos discutir isso mais adiante. Mas para já o que me parece relevante é procurar perceber porque é que o presidente Trump decidiu adiar os ataques. E, em primeiro lugar, há uma explicação que tem a ver com a necessidade de trazer mais equipamento militar para a região. Segundo ele, o equipamento que existia era insuficiente. O que também, nesta altura, temos é a informação contraditória, porque, por um lado, temos pessoal militar americano que se encontra a sair de algumas bases militares da região, nomeadamente o Qatar. Isso pode significar que está a retirar o pessoal porque antevê uma nova confrontação, e eu estou convencido que essa nova confrontação irá ocorrer. Mas para já o que me parece importante discutirmos é porque é que esta operação, estes desacatos, esta sublevação civil não teve sucesso. E eu já dei algumas indicações explicativas dos motivos, das razões por que isso aconteceu, e elas permanecem válidas. Ou seja, por um lado, não há um líder da oposição, há líderes internamente, mas não estão organizados, não têm capacidade de apresentar alternativas. Não é seguramente o Shah, que é o indivíduo que não tem raízes no interior do Irão, e por outro lado, porque também não sabe qual é o projeto político alternativo. Sabemos que a monarquia não deixou boas recordações no Irão, sabemos que era um regime ditatorial, sabemos também como é que esse regime foi colocado a partir do exterior após derrotarem um governo que tinha sido democraticamente eleito em 1953 de Mossadegh, e ainda há pessoas com memória da polícia política da monarquia. Portanto, parece que isso não será a solução. Isto para dizer que estas duas condições fundamentais para uma operação de mudança de regime têm que se cumprir e nenhuma delas existe nesta altura. Para já, o que nós estamos a procurar perceber quais serão os passos seguintes do presidente Trump. E para já, o que ele já disse é que Israel vai ter que se preparar para assumir os custos de uma nova guerra. O que é que eu quero dizer com isto? Israel ficou bastante afetado na guerra de junho do ano passado. Embora publicamente isso não fosse assumido na altura, mas houve, neste caso concreto, conversações entre israelitas e iranianos, mediados pelo presidente Putin, em que Israel não estava interessado em avançar para uma guerra com o Irão. E, inclusivamente, estava receoso de um discurso, de uma narrativa que, entretanto, proliferou no ambiente militar e político iraniano, da possibilidade de uma operação preemptiva. E os iranianos estavam preparados para isso, o que denota alguma confiança que poderiam infligir
baixas significativas a Israel. Israel não estava interessado nisso porque ainda não recuperou das feridas causadas de há 6 meses atrás, nomeadamente no seu sistema de defesa aéreo, e tudo isso contribuiu para que Israel não avançasse. Portanto, há aqui uma série de fatores que conjugados ajudam a explicar os acontecimentos. Bom, e depois há aqui também outra questão que me parece relevante, é que era preciso, quer dizer, a possibilidade de se fazer uma operação militar de mudança de regime semelhante à da Líbia não tinha pés para andar. Há uma coisa que é clara nesta altura: os norte-americanos, isso aliás está plasmado no Conselho de Segurança Nacional, os norte-americanos não irão envolver-se naquilo que o presidente Trump chama guerras infindáveis e não irão avançar com operações terrestres, como aconteceu tanto no Iraque como no Afeganistão, com as consequências que conhecemos. Portanto, o que se esperava era uma operação tipo Líbia. E essa operação tipo Líbia não funcionou porque o regime, dentro daquele conceito de antifragilidade que eu expliquei a semana passada, o regime absorveu, ao contrário do que aconteceu na Líbia, absorveu essas sublevações, essas insurreições e o descontentamento popular. Depois já vamos, daqui a pouco, ver qual é a diferença entre uma coisa e outra. Mas Donald Trump também disse que voltava atrás porque as execuções tinham sido suspensas, não é? Sim, isso foi um pretexto, foi que ele utilizou. A justificação que deu. Exatamente, para ficar bem na fotografia. Bom, mas esta questão é importantíssima. Ou seja, foi o facto do regime conseguir absorver, parar as sublevações, as demonstrações, a contestação, que fez com que o presidente Trump não desse o passo seguinte. Porque, neste caso, muito provavelmente seria uma guerra entre os Estados Unidos e o Irão, e Israel, em princípio, não se iria intrometer. Mas em termos de intervenção estrangeira, o que é que podemos destacar? Bom, em termos de intervenção estrangeira, é muito interessante essa questão, porque, em primeiro lugar e à cabeça, nós temos que dizer que estas sublevações começaram por problemas legítimos da população iraniana, e esses problemas legítimos prendem-se com problemas de natureza económica. Eu não vou repetir aquilo que tem sido dito da inflação, etc., porque isso toda a gente já sabe. Agora, o que eu quero sublinhar é que existem problemas graves na sociedade iraniana que precisam ser resolvidos, não só os de natureza económica, mas também os de natureza cultural, social e, sobretudo, o problema geracional, o descontentamento destas novas gerações relativamente ao regime. Portanto, a contestação começou com interesses absolutamente legítimos que foram até reconhecidos pelo Presidente da República, que veio publicamente assumir que tinha havido por parte das autoridades um comportamento incorreto, há uma série de problemas na sociedade que têm que ser resolvidos, e deu razão aos manifestantes. Não sei se isso seria apenas uma postura tática para acalmar a população ou se de facto ele irá efetuar alguma coisa que tenha a ver com mudança. Mas isso podemos falar um pouco mais à frente. Para já, o que é relevante é que, cavalgando estas manifestações legítimas, surgem indivíduos que não têm nada a ver com estas manifestações, são indivíduos que são pagos pela Mossad e alguns pela CIA, mas isso que eu estou a dizer é público. É público pela própria Mossad. Eu
eu aconselho quem esteja mais interessado em aprofundar estas questões ir à página ao mural do X da Mossad, e a Mossad diz... Vai divulgando essas... Sim, vai divulgando e inclusivamente sugere, estimula, encoraja os manifestantes a fazerem cada vez mais pressão e a terem comportamentos que não são os mais adequados. Bom, isto para dizer que nós não podemos confundir protestos com revoluções. E há aqui um bocado a tentação de estabelecer essa confusão. É um erro comum que nós temos que distinguir. Portanto, barulho não é poder. O que é que isto tem a ver com esta questão? Esta questão tem a ver com aquilo que eu já referi, da falta de condições para se avançar com uma revolução, e isto devia ter sido percebido porque estas manifestações, à partida, estavam condenadas ao fracasso. Eu antevi isto a semana passada e os acontecimentos desenvolveram-se muito próximos daquilo que eu disse. O que é aqui relevante dizer, se fosse possível mostrarem a imagem do Haaretz. O Haaretz é um jornal egípcio que, inclusivamente, é claro sobre esta matéria, em que diz que as operações de influência de Israel, que têm por objetivo instalar Reza Pahlavi como o Shah do Irão. Portanto, isto Nós que eu... temos essa imagem, ainda há pouco a passámos, podem voltar a colocar essa imagem, por favor. Portanto, isto é só para... Exatamente, é esta. Pronto, exatamente. Isto é só para dizer que o que eu estou a referir não advém de informação privilegiada, é apenas informação aberta que está E algumas fontes que dizem que há uma influência israelita para instalar Reza Pahlavi como o Shah do Irão. Exatamente. E agora passamos à fase seguinte, e a televisão israelita também foi bastante clara sobre isso. Mas demonstrações pacíficas não queimam 250 mesquitas. Não queimam hospitais, não destroem hospitais, não infligem danos significativos em bibliotecas, em centros médicos, em ambulâncias. Portanto, houve aqui um cavalgar dos protestos pacíficos para os transformar noutra coisa. Infelizmente... Isso também pode ter a ver com alguém que se vai aproveitando, não é? Mas, Jorge General, Sim, no meio dessa confusão toda, há, efetivamente, se calhar, pessoas que depois se aproveitam para fazer escalar essa violência, não é? Esse argumento é um argumento válido, que eu não excluo, mas há evidências, e é isso que eu agora gostaria de referir, há evidências que houve uma organização por trás, não foram coisas esporádicas, não, havia organização. E também há evidências sobre essa organização. Por exemplo, o Irão convocou o corpo diplomático sediado em Teherão para mostrar uma série de vídeos. Este vídeo, se for possível pôr pelo menos esta imagem, que exatamente, isto é um vídeo, mas nós só temos aqui a imagem, dessa tal reunião, em que foram demonstrados uma série de evidências da organização e do armamento que estas pessoas tinham. Se for possível colocar a imagem seguinte. Portanto, há indicação que muitas destas pessoas, para além do equipamento que utilizavam, equipamento militar que utilizavam, estavam devidamente treinadas. Há aqui outra questão também importante referir, é que não houve rupturas, não houve fissuras nas elites militares iranianas, assim como nas elites políticas. Nas elites políticas existem. O que vemos aqui é um desses manifestantes? Ora bem, eu não lhe chamaria de manifestantes, eu chamar-lhe outra coisa. Vê-se perfeitamente que é um indivíduo que sabe o que está a fazer, sabe como utilizar uma arma, uma espingarda, ele reduz a silhueta, dispara por trás de um abrigo, portanto, explora a proteção de uma árvore, neste caso concreto, tem a cara tapada. Portanto, há muita evidência deste tipo de procedimento. Aparenta ser alguém que sabe aquilo que está a fazer. Portanto, não é uma manifestante
pacífico. É um desordeiro, um indivíduo organizado com outras intenções. Mas há mais informações. Repare, não imagina a quantidade de armamento que, entretanto, foi apreendido. E, no caso concreto, há também evidências que a Mossad entregou, salvo erro, 40 mil Starlinks para que os insurretos ou os rebeldes pudessem utilizá-lo nas suas comunicações.